Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor e pedindo sua bênção para esse momento da palavra. Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento de adoração ao teu santo e bendito nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua provisão e pela chuva que cai hoje em nossa cidade, como símbolo da tua graça em nossas vidas, ó Pai. Assim como essa chuva irriga o solo da nossa cidade, a tua graça e a tua palavra, Senhor, possa irrigar, ó Deus, o nosso coração nessa noite. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça isso em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, através da ação do teu Santo Espírito. É o que nós oramos, no nome dele, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando com essa série, Jesus Real, muito mais do que um influenciador. E hoje nós vamos responder a seguinte questão: por que Jesus veio à Terra? Por que Jesus veio à Terra? Afinal de contas, por que Jesus veio à Terra? Porque talvez, para você que é alguém que nasceu, né, dentro de uma igreja evangélica ou tem uma tradição cristã consolidada, você pode pensar assim: bom, Jesus veio à Terra para nos salvar dos nossos pecados. E ok, é uma resposta muito boa, é uma resposta bíblica, mas é uma resposta básica, né? Quando nós simplesmente pensamos nisso, porque, ok, essa também é a principal obra que Jesus faz na cruz por nós, mas essa não é a única obra que Jesus faz na cruz por nós. Então nós poderíamos responder essa pergunta de diversas maneiras, né? Nós teríamos aqui, talvez, dentro da teologia sistemática, da teologia bíblica, inúmeras formas de respondermos essa pergunta: por que Jesus veio à Terra? Porque, afinal de contas, Jesus teria que romper aí a barreira da eternidade e entrar na Terra. Então, uma das respostas que eu gostaria de construir com vocês nessa noite seria a partir do Evangelho de João. Por exemplo, Jesus disse repetidamente, nada mais que 39 vezes, só no Evangelho de João, que ele era Deus e tinha sido enviado do céu para a terra por meio do Pai com uma missão específica. Olha só que interessante, no Evangelho de João, Jesus ele repete 39 vezes, né? O Evangelho de João tem 21 capítulos, então ele repetiu isso mais vezes do que capítulos tem no Evangelho de João. Olha, se você pega essa sistemática de capítulo, né, que não é uma sistemática bíblica originalmente, mas é uma sistemática, se você pega essa sistemática dos 21 capítulos de João, Jesus responder 39 vezes o porquê ele entra na nossa dimensão terrestre, rompe a eternidade, e ele faz isso, né, de maneira muito específica, dizendo: olha, eu vim para resolver alguns problemas aqui na Terra, e eu vim também com uma missão muito específica do Pai. E um dos textos que fala especificamente disso está em João capítulo 14. João capítulo 14, você pode abrir a sua Bíblia aí, ou você pode acompanhar a leitura na projeção. A minha versão está na versão internacional das Escrituras. Se você tem o hábito de ler na revista atualizada, você vai ver que está um pouquinho diferente, mas não turbe o seu coração, é só um pouquinho mesmo, tá? Fica tranquilo que no final tudo vai dar certo. João capítulo 14, a partir do verso 1 diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar,
e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Agora, perceba que Jesus, ele muda aqui um pouco o tom dele, e ele faz uma afirmação. Uma afirmação. E isso, no grego, também está na afirmação. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas presta atenção que os discípulos talvez não conhecessem tanto o caminho, porque Tomé responde: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Senhor, a gente não sabe, o Senhor está falando aí, mas está falando para nós aqui em parábolas, porque nós não estamos entendendo absolutamente nada do que o Senhor está falando. Então, por favor, aponta para a gente o caminho. Daí, verso 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E parece que Jesus, ele faz uma afirmação no verso de número 4, para obter a resposta do verso de número 5. Jesus vai desnudar aquele raso conhecimento que os apóstolos tinham a respeito da pessoa dele. Perceba, Jesus no verso 7 diz o seguinte: se vocês realmente me conhecessem, se vocês realmente tivessem entendido a minha mensagem, se vocês realmente tivessem comungado do meu conhecimento, vocês realmente conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto, porque uma das missões que Jesus tem é tornar Deus tangível às pessoas. E olha o que Jesus diz: olha, vocês têm me visto, e porque vocês têm me visto, vocês conhecem, então, o meu Pai. Disse Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Parece que eles não entendem. Perceberam? Talvez então, olha só, que consolo para o meu e o seu coração. Esses homens que estão aqui estão dialogando diretamente com Jesus. Eles estão falando diretamente com Jesus. Jesus discipulou diretamente esses homens. E parece que no capítulo 14, no Evangelho de João, final do ministério de Jesus já, Jesus caminhando para o finalmente do seu ministério, 3 anos depois, Jesus começa a falar sobre conhecimento do Pai, sobre missão dele, sobre o que ele representa na história, e parece que os discípulos aqui estão perdidos. Então, se você se sente perdido de vez em quando, olha, você faz parte desse grupo de discípulos aqui. Agora, perceba o verso de número 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Vocês andaram comigo, vocês viram o que eu fiz, vocês reconheceram as minhas obras. E depois desse tanto tempo da gente caminhar junto, dia e noite, 24 horas, nós estivemos compartilhando a vida nos últimos 3 anos, 7 vezes por semana, 24 horas, então é 24/7. Vocês estavam comigo 24/7 e não aprenderam nada a meu respeito. Porque esse é o que Jesus está dizendo aqui. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que vive em mim
Ele está realizando através de mim a sua obra. Então, quando a gente faz essa pergunta a partir do Evangelho de João, no capítulo 14, nós obtivemos as respostas no versículo 9. Porque Jesus veio à terra. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu estou revelando o Pai a vocês. Eu estou revelando o Deus Pai e o caráter amoroso desse Deus Pai a vocês. O caráter tangível desse Deus Pai a vocês. Isso fica tão claro que quando você vai lendo o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, olha só o que diz. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Daí depois, no verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Olha só, meu Pai o amará. Um relacionamento direto de amor e graça. Um relacionamento de revelação, um relacionamento de constância. Olha o final do versículo 23. Nós viremos a Ele e faremos o quê? Morada nele. E faremos morada nele. E daí se percebe, se você pega todo um contexto do capítulo de número 14 de João, quando Jesus está falando sobre essa morada que é feita nos seus discípulos, ele está falando logicamente da ação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Então nós respondemos da seguinte forma: Jesus revela o Pai de forma graciosa, amorosa e tangível. Jesus ele está revelando o Pai de forma graciosa, amorosa e tangível. A pergunta, então, é como se dá essa revelação? Como se dá essa revelação? Se nós chegamos a essa conclusão de que Jesus ele revela o Pai de forma graciosa, amorosa e tangível, nós devemos nos perguntar de um outro caminho para aprofundar o nosso conhecimento bíblico, como se dá essa revelação. E daí nós precisamos voltar ao verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba, o pronome eu revela que não somos salvos por um princípio ou por uma força, mas por uma pessoa. Jesus não está falando de princípios. Jesus não está falando de mandamentos. Jesus não está falando de observações da lei. Jesus está falando, não, olha só. Eu sou este caminho. Eu sou esta verdade. Eu sou sou esta vida que vocês tanto buscam. Então Jesus ele coloca esse eu como a condição. E o artigo, depois os artigos à frente dos substantivos, né? O e o a definem a pessoa de Jesus como a fonte. Como a fonte, a única fonte aonde nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Mas é interessante, quando nós fazemos algumas pontes a respeito desses substantivos que Jesus colocou a respeito de sua pessoa. Perceba, caminho. De forma sacerdotal, Jesus é o nosso caminho. Todas as bênçãos descem do Pai por meio do Filho. Ele é também o caminho do homem para Deus. Todas as bênçãos que nós recebemos de Deus são recebidas através de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Jesus é esse novo caminho. E se nós pegarmos essa ideia de caminho, é a ideia do sacerdote, porque o sacerdote no Antigo Testamento era aquele que era o caminho, o canal,
aquele que abençoava o povo depois dos seus sacrifícios, aquele que colocava o povo diante de Deus. Ainda, perceba uma outra realidade, verdade, de forma profética, Jesus é a verdade, Jesus é a própria encarnação da verdade. É a verdade porque Ele é a fonte fidedigna da revelação redentora que confronta o nosso pecado. Jesus, então, como verdade, Ele se revela de forma profética. Porque a função do profeta no Antigo Testamento era dizer a verdade para o povo. Era mostrar para o povo que ele estava em pecado. Ainda, o texto bíblico nos mostra que Jesus é a vida. E de forma régia, Jesus ordena a vida. Por quê? Ele é a fonte doadora de toda a vida. Todo o governo está em suas mãos. Todos os aspectos da vida pertencem a esse Jesus. Então ele, de certa forma, quando a gente fala de vida, aquele que ordena a vida, aquele que concede a vida, nós estamos mostrando uma outra figura de Cristo nas Escrituras, que é o Rei, aquele que governa todos os aspectos. Porque João aqui, ele não está falando dos aspectos biológicos da vida, João não está falando aqui dos aspectos da alma, da espiritualidade da vida. Quando João coloca vida aqui, ele coloca uma palavra que é completa em todos os seus sentidos, que abarca todas as esferas daquilo que nós chamamos de vida. E daí quando Jesus fala, eu sou a vida, ele se coloca como esse grande doador e grande governante que doa a vida aos seus súditos. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que tanto na nossa mente, no nosso coração, existe um conflito. Porque nós somos frutos de uma cultura. E não adianta, nós somos frutos de uma cultura, e quanto mais nós caminhamos, mais nós percebemos isso. E o Evangelho, ele é sim uma contracultura. Mas uma das coisas que eu quero falar para vocês é que você não precisa ter medo desse pluralismo ou dessa cultura. Mas perceba que esse aspecto de cuidado já aparece em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, perceba, tenham cuidado para que ninguém os escravize ao quê? A vãs filosofias. E enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Tenham cuidado que ninguém os torne cativos da cultura. E dessa cultura filosófica que é vã. E ao mesmo tempo que ela é vã, ela é o quê? Enganosa. Perceba, na nossa cultura, a gente tem uma coisa chamada pluralismo. A nossa cultura é uma cultura plural. E a gente não precisa ter medo, porque o Evangelho ele nasce numa cultura tão plural quanto a nossa, que é a cultura do Império Romano. Mas essa cultura não pode tomar conta no nosso coração. Por quê? Porque o pluralismo, ele fala de várias fontes para a construção da sua espiritualidade ou da sua vida. É isso que o pluralismo fala. Ele fala que você tem que beber em todas as fontes para que você construa a sua vida. E fruto dessa cultura plural que nós temos, nós vamos falar do relativismo. Ou seja, o relativismo tem a ver com a minha verdade, com a construção daquilo que eu angariei
da minha espiritualidade. Ou seja, eu seleciono o que é verdade, aquilo que mais me agrada e muitas vezes que não me coloca em xeque. Eu sempre vou selecionar. E aqui que está a questão. É aqui que está o grande problema dessa cultura plural relativista que nós estamos inseridos. Porque quando a gente fala desse relativismo, a verdade nunca é absoluta. A verdade nunca é uma pessoa. E no Evangelho, como nós vimos, a verdade é uma pessoa. Não tem como ela ser relativizada. Não tem como ela ser extinguida. Mas o grande problema é que quando nós estamos numa cultura plural, onde existem várias fontes sobre espiritualidade, e aonde eu bebo onde eu bebo em todas essas fontes, eu vou selecionar aquilo que eu creio ou não creio. Eu sempre vou fazer isso. Sabe o que acontece como fruto disso? Duas coisas estão em jogo aqui, na pós-modernidade. A autoridade das Escrituras e a cristologia, como consequência. A pluralidade me faz me tornar relativista. Quando eu me torno relativista, eu olho para as Escrituras e pergunto, será que é? Será que esse princípio deve ser aplicado assim mesmo na minha vida? Será que eu tenho que viver dessa forma que Jesus disse que eu preciso viver? Isso acontece com todos nós. Fruto dessa autoridade, quando nós duvidamos da autoridade das Escrituras, nós acabamos então duvidando da pessoa de Cristo Jesus. Nós colocamos em jogo a pessoa de Cristo Jesus. Porque a nossa fonte primária sobre quem é Cristo Jesus são as Escrituras. Você pode ter fontes históricas apontando que Jesus ele foi um personagem singular na história. Mas as fontes de redenção que apontam Jesus como Salvador da história estão nas Escrituras. E quando as Escrituras perdem a autoridade por causa da verdade relativa e das fontes plurais que nós bebemos, nós colocamos em xeque a nossa fé em Cristo Jesus. Então, qual é o efeito disso? Qual é o efeito dessa vida que a gente coloca em xeque, desse Jesus que a gente coloca em xeque? É exatamente a desconfiguração da revelação bíblica. Jesus, então, passa a uma desconfiguração. Perceba uma coisa, nós falamos sobre 3 características de Jesus: profeta, rei e sacerdote. Em alguns lugares, Jesus, como a gente faz seleções, nós vamos olhar para Jesus como aquele que é profeta, que é rei, mas ele não é tão sacerdote assim. Ele é profeta, ele é rei, mas assim, menos sacerdote. E isso vai gerar uma cultura de um Jesus fundamentalista. De um Jesus que não tem graça nenhuma. De um Jesus que ele é muito mais um tirano e um autoritário do que um Deus gracioso. Que revela o amor e a graça e a misericórdia do Senhor. Por um outro lado, a gente também pode olhar para aquele que é profeta, sacerdote, profeta mais sacerdote, mas menos rei. Menos rei. E nós vamos ter então um Jesus do evangelho barato. Porque afinal de contas, Jesus ele não tem tanto governo assim. Ele é um sacerdote, ele é um profeta, ele fala verdades, ele fala princípios, ele fala coisas bacanas. Ele fala sobre movimento social, ele fala sobre engajamento aos pobres. Mas ele não manda tanto assim na minha vida, porque afinal de contas, Jesus nesse movimento onde ele não é rei, ele é muito parecido
com um assistente pessoal confiável. Sabe o que é um assistente pessoal confiável? É aquela pessoa que você delega para fazer algumas coisas que talvez você não gostaria de fazer. Sabe? Não é assim? Né? Tem coisas que eu não gosto de fazer, eu delego para quem eu posso delegar. A pessoa é confiável, eu falo, então vai lá e faz. Você talvez na sua empresa faça a mesma coisa. Tem coisas que você não gosta de fazer. Eu lembro que na antiga igreja que eu pastoreei, a gente tinha que fazer algumas planilhas de Excel. E eu eu odeio planilha de Excel. Eu acho que assim, quem inventou o Excel deveria, né, passar um bom tempo em penitência, orando. Mas como nós somos reformados, a gente não faz isso, mas deveria passar por isso, né? Bom, e o que eu fazia então para me livrar dessas planilhas que eu odiava fazer? Eu chamava o seminarista, né, que é o assistente pessoal confiável, e falava, olha, eu tenho aqui umas planilhas para fazer, mas como você está aprendendo o ofício pastoral, a primeira coisa que você aprende no ofício pastoral é o quê? Fazer planilhas. Olha só que beleza. E daí o seminarista se empenhava em fazer as planilhas. Mas muitas vezes nós tratamos Jesus dessa forma. Como esse assistente pessoal confiável que resolve os nossos problemas. E ele não é o rei das nossas vidas. Ainda aí, nós podemos ter um Jesus que é sacerdote, ele é rei, mas ele não é profeta. E daí, é o Jesus do liberalismo. Porque ele não fala verdades. Ele é rei, ele manda a gente se engajar com os pobres, então a gente se engaja com os pobres. Ele dispensa a graça. Mas quando a gente fala as verdades, quando Jesus toca os nossos pecados, quando Jesus exige a nossa transformação de vida, a gente fala, bom, mas Jesus não é bem assim. Então perceba, tudo isso aqui são desfiguras, né? Ou uma desfiguração da pessoa de Jesus nas Escrituras. Porque, perceba como a gente devia lidar com isso. Colossenses capítulo 2. Portanto, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver o quê? Nele. Agora perceba uma coisa. Viver nele, viver em Cristo Jesus, é de forma parcial ou integral? Quando você recebe alguém, você recebe esse alguém de forma parcial ou integral? Deixa eu mostrar ou ilustrar para vocês com uma talvez das melhores metáforas que o próprio apóstolo Paulo usou essa metáfora em Efésios capítulo 5. Quando eu recebi a minha esposa em casamento, quando eu disse sim a minha esposa, na verdade ela disse sim para mim, mas né, como ela não está aqui para se defender, eu vou falar que fui eu que disse sim. Quando eu disse sim para minha esposa, né, eu recebi a minha esposa parcial ou integral? Com virtudes e com defeitos. Tudo bem que a minha esposa tem muito mais virtudes que defeitos, né? Me dei bem nessa, mas, né, poderia ser o contrário, né? Poderia ser o contrário, mas a questão é o seguinte: você recebe a pessoa de forma integral. Você nunca vai receber alguém de forma parcial. E aqui está a grande questão da nossa espiritualidade. Muitas vezes nós queremos receber Jesus de forma parcial. Nós particionamos a pessoa de Cristo. E não o recebemos de forma integral. Perceba, olha o que Paulo vai dizer no versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados, ou seja, aprofundados nele, conhecendo ele de maneira integral e profunda. Edificados nele, tendo os seus alicerces, a construção do edifício da sua vida nele. Nele. A pergunta, então, que eu gostaria de fazer para vocês é como a gente faz isso? Como
eu e você podemos ter esse Jesus de maneira integral? E a resposta é reorientando o nosso coração a partir dos 3 ofícios de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Não tem como você caminhar com Jesus, perceba, de maneira particionada na sua vida. Volta comigo em João capítulo 14. Não sei se você prestou atenção no diálogo de João capítulo 14. Mas volta comigo em João capítulo 14. Jesus começa afirmando algumas verdades aos seus discípulos. Vocês conhecem o meu caminho. Vocês me veem e veem o Pai. Vocês conhecem e veem as obras do Pai. Vocês ouvem as minhas palavras e ouvem quem? E ouvem o Pai. Pode ler o capítulo 14 do Evangelho de João. Você vai ver a tônica, essa ligação entre Jesus e Deus e a revelação que Jesus está fazendo de Deus de forma integral. Agora perceba uma coisa. A pergunta, que quando você lê o Evangelho de João, é perguntar: por que os discípulos respondem Jesus de maneira equivocada? Por que os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, nós não sabemos o seu caminho. Jesus, mostra-nos o Pai, porque nós não temos visto o Pai. Queremos ouvir a Deus. Por que os discípulos, eles respondem de maneira tão equivocada a Jesus? Eu vou responder para vocês. Porque os discípulos, eles não tinham um conhecimento pleno de que Jesus era sacerdote, profeta e rei. Porque aqueles primeiros discípulos, assim como nós hoje, nós particionamos a pessoa de Jesus e nós aceitamos aquilo que agrada o nosso coração. Agora veja comigo algumas verdades que eu gostaria de mostrar para vocês. Quando entendemos Jesus como nosso sacerdote, somos capazes de compreender que Ele nos ama com carinho, de forma terna e pessoal. Porque é isso que o sacerdote fazia com o povo de Israel. Ele amava, o sacerdote ele tinha essa função de demonstrar a graça e o perdão de Deus para o povo. O sacerdote ele se colocava no lugar do povo, entrava no Santo dos Santos, oferecia o sacrifício, oferecia as petições do povo a Deus. Então esse sacerdote ele tinha que ter uma plena convicção de quem era o povo. E perceba então o que Hebreus vai dizer a respeito de Jesus. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegamo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Perceba, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Olha como Jesus ele conhece o seu coração. Porém sem pecado, e o autor de Hebreus deixa muito claro isso. Assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, meus irmãos, perceba, Jesus nos conhece, nos ama, se importa com a nossa vida e cuida de nós. Ele não faz isso porque somos importantes ou por nosso desempenho, mas porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o sacerdote que conhece cada fio da nossa cabeça, cada dia da nossa vida, os desejos do nosso coração e os pensamentos da nossa mente. Nesse exato momento,
neste exato momento. E eu creio nisso. Jesus está colocando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas necessidades e os nossos pecados diante do Pai. Porque Hebreus vai nos afirmar que Jesus intercede constantemente por nós diante de Deus. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que conhece a nossa fraqueza, que conhece as nossas dores. Perceba a abrangência da graça e do amor de Deus. Perceba a profundidade do quanto Deus te ama, porque Ele rompe a história. Para fazer o quê? Para fazer o que Hebreus capítulo 4, no versos que nós lemos, diz. Ele diz que Ele se compadece de nós porque Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas tentações. Ele sabe exatamente tudo o que passa no seu coração, na sua mente. Ele reconhece as suas dúvidas. E perceba, Ele não despreza quem você é. Talvez você já tenha passado por uma situação assim, onde você vai contar um dilema para uma pessoa, né, do seu coração, e a pessoa diz assim, mas isso não é nada. Já passou por isso? Então eu vou contar. Esses dias o meu filho foi contar uma dúvida para mim. Eu falei, Arthur, essa dúvida é boba. Daí o meu filho de 7 anos, sagaz, porque quem conhece o Arthur sabe que ele é sagaz, ele falou assim, mas é a minha dúvida. Eu menosprezei a dúvida dele. Mas ele falou, é a minha dúvida, é o que está no meu coração. Eu lembrei que Jesus não faria isso com o Arthur. Assim como Jesus, Ele não faz isso com nós. Ele não faz isso. Ainda, nós precisamos lembrar que Jesus é profeta não apenas porque proclamou a palavra de Deus escrita, mas Ele era literalmente a palavra viva de Deus encarnada. E percebam que o texto de João capítulo 7 vai dizer, Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que enviou. Perceba, Jesus não estava buscando a sua própria glória. Jesus, então, ele afirma que eu estou falando e eu sou essa palavra viva, porque o Evangelho de João, no capítulo 1, vai nos lembrar disso. Que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele é o próprio ensino de Deus para toda a humanidade. E essa palavra encarnada veio nos ensinar, veio nos demonstrar a sua graça e misericórdia. Então, Jesus deve ser entendido como um pregador que fala a verdade e corajosamente confronta e ataca o nosso pecado, a nossa tolice, a rebeldia, repreendendo-nos e ordenando que nos arrependemos. Um dos movimentos mais difíceis do Evangelho é o arrependimento. Um dos movimentos mais difíceis do Evangelho é quando o Evangelho nos chama ao arrependimento. Porque o arrependimento, muitas vezes, mostra uma coisa que nós não queremos ver. Mostra a face escura da nossa alma. Aquilo que nós jogamos para baixo do tapete. Aquilo que nós escondemos da luz. Aquilo que nós escondemos de pessoas que nós amamos. Existem pessoas que nós confiamos e amamos, mas mesmo assim nós não dizemos toda a verdade a essas pessoas. O arrependimento, quando eu me encontro com a verdade que é Jesus, o Evangelho de Jesus,
Ele me chama ao arrependimento. Ele me chama a confrontar aquelas verdades que eu tenho medo. Ele me revela o verdadeiro pecado da minha alma, as idolatrias que estão escondidas. Ele revela a minha hipocrisia diante de uma religião vazia. Ele revela os meus medos. O meu medo de não ser amado. E porque eu quero ser amado, a minha forma de negociar. O Evangelho de Jesus, ele revela muito mais do que ações. O Evangelho de Jesus, ele revela aquilo que está em nós como rebeldia diante de Deus. Por fim, meus irmãos, o texto me mostra o seguinte: como nosso rei, Jesus exige e merece obediência fiel dos seus mandamentos em todos os aspectos da nossa vida. Perceba o seguinte: como nosso rei, Jesus exige e merece obediência fiel aos seus mandamentos em todos os aspectos da nossa vida. Perceba o que diz o livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. E a palavra Senhor aqui é Kyrios. A palavra Kyrios, no primeiro século da era cristã, era usada para designar o imperador romano. Então, quando Pedro está falando que Jesus é o Senhor, ele está colocando todo o peso de um grande imperador sobre Jesus. Ele está dizendo, Jesus, ele é o Kyrios de Deus, o imperador de Deus. E esse Jesus, que é o Kyrios do Senhor, o imperador de Deus, Deus faz ele de Senhor e Cristo. Perceba agora a reação dos judeus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Olha que situação. Diante da mensagem de que Jesus é o Rei, o Senhor de todas as coisas, aquele que governa coisas visíveis e invisíveis, os judeus têm uma reação inesperada. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Irmãos, o que faremos? Eles ficaram aflitos. Vem comigo. Diante de um grande rei, de um grande Senhor, qual é o sentimento do seu coração? Sabe o que me choca às vezes? No meio cristão? E principalmente no meio evangélico? Porque a gente precisa criticar os de dentro, tá certo? Porque criticar os de fora... Ver o pecado dos outros é fácil, Jesus já diz, né? Ver a trave dos outros é fácil, né? O problema é você tirar o cisco que está no seu olho. Sabe o que me choca dentro do movimento evangélico protestante, cristão, brasileiro? É que existe uma balela de chamar Deus o tempo todo de papai. Não, espera aqui, eu sei que você vai ficar horrorizado, vai falar assim, mas o próprio Jesus me ensinou, o apóstolo Paulo repete isso, que nós devemos chamar Deus de Abba Pai. Ok, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. E eu estou dizendo que você deve fazer isso. Mas deve existir reverência, um equilíbrio. Porque Deus não é o seu chapa.
Sabe, seu chapa? Deus, ele não é o seu chapa. Não é. Não é. Ele é o seu Senhor. Ele pode ser chamado de Abba Pai, de paizinho. Você pode desejar estar nos braços do Senhor. Mas lembre-se que o profeta, quando ficou de frente do Senhor, ficou com medo. Você pode desejar intimidade, e eu almejo que você deseja muito mais intimidade de Deus e muito mais santidade. Mas junto com intimidade e santidade, você precisa entender que Ele é Senhor. Você precisa entender isso. Por quê? Porque quando você não entende isso, quando você não deixa, ou quando você não enxerga, quando deixamos de enxergar Jesus como o Rei de toda a criação, em geral, e de toda a nossa vida em particular, levamos-nos a nada. Isso leva-nos a nada, exceto a hipocrisia, ao isolamento e à privacidade imoral. Sabe por quê? Porque você acha que Deus não pratica a justiça com seus filhos. Porque afinal de contas ele é paizinho. E paizinho não pratica a justiça com seus filhos. Deixa eu te lembrar uma coisa. Que ao mesmo tempo que Deus, ele é esse pai amoroso que te ama, ele é justo. Então, nós precisamos, ao entendermos que Jesus governa os poderes visíveis e invisíveis, anjos e demônios, os cristãos e os não cristãos, os modernos e os pós-modernos, os homens e as mulheres, os jovens e os velhos, os ricos e os pobres, a saúde e os enfermos, os simples e os sábios, os vivos e os mortos. Jesus governa sobre todas as coisas. Tudo. A Bíblia deixa isso bem claro. Tudo está debaixo dos pés de Cristo Jesus. Tudo. Sejam anjos, principados e potestades, estão debaixo dos pés de Cristo Jesus. Sejam governos, está debaixo dos pés de Cristo Jesus. Então, meu irmão, porque você, poeira cósmica, não estaria debaixo dos pés de Cristo Jesus? Me responda isso. Porque você acha que você pode ser irreverente e fazer o que você quiser com a sua vida e você não prestar contas a Cristo Jesus. Por quê? Se todas as coisas estão debaixo dos pés, se os governos estão debaixo dos pés, por que você não estaria? Por que você não se prostraria? Porque a Bíblia afirma que todos, e todos significa que você também, todos se prostrarão diante dele e confessarão. Por que você acha que você é de um grupo especial? Só porque no domingo à noite você chama ele de paizinho? Nós precisamos reorientar o nosso coração enquanto Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós precisamos reorientar o nosso coração como Jesus, como profeta e como sacerdote. E isso equilibra, porque de um lado você tem graça, de um lado você tem verdade, do outro lado você tem senhorio. Então você tem uma vida equilibrada. Então, para você pensar e praticar, para desfrutarmos de todas as bênçãos e promessas que a palavra de Deus tem para a nossa vida, devemos entender que Jesus revela como nosso profeta, que fala conosco, nosso sacerdote, que caminha conosco, e nosso rei, que governa a nossa vida. Isso é uma coisa que deve entrar no seu coração. São essas as três faces que o Evangelho nos apresenta. Não os Evangelhos, toda a Escritura nos apresenta de Cristo Jesus. Ainda, devemos hoje, humildemente, reconhecer quais são os aspectos do ministério de Jesus que somos mais inclinados a negligenciar em nossa vida. Quero convidar você a um único movimento nessa noite de ceia. A confessar. Sabe por quê?
Porque todos nós negligenciamos um desses aspectos. Todos nós. E eu vou dizer para vocês qual é o aspecto, como o fracasso faz comunidade, eu vou dizer para vocês qual o aspecto que eu negligencio. Para mim, talvez a coisa mais difícil de encarar em Jesus seja o sacerdócio dele. Porque eu quero que Jesus faça justiça a todo tempo. Ele desça fogo nos céus e acabe com os políticos e que vá à frente. Como que Jesus pode perdoar essa pessoa? Essas são coisas que eu pergunto. Fazem parte da minha fraqueza. Se eu não tomar cuidado, eu me torno fundamentalista. Mas talvez você tenha um outro aspecto. Talvez você não aceite Jesus como o Rei e Senhor da sua vida. E talvez seja hoje o dia de você se dobrar a Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. E preparar o seu coração, confessando os seus pecados para a ceia do Senhor.